Nós vamos tratar aqui do jogo de sinal na multiplicação. E nós temos de inicialmente considerar duas coisas. Uma, o tipo de sinal, e a outra, a quantidade que esse sinal se repete. Se a quantidade que ele se repete é par ou se a quantidade que ele se repete é ímpar, que isso tem uma diferença no resultado. Por exemplo, a gente tem aqui na folha o sinal de mais e o sinal de menos representados uma única vez. 1 é ímpar, então quando eu tenho um resultado ímpar, o número de vezes multiplicado por ele mesmo de um sinal com quantidade ímpar, positivo é positivo, negativo é negativo. Vamos a um exemplo. Se eu tivesse menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, eu tenho o valor do menos 3 repetido 3 vezes, multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Eu tenho um sinal negativo 3 vezes. E como o sinal ele é ímpar, a quantidade que o sinal se repete é ímpar, obrigatoriamente o resultado disso é negativo. Se eu tivesse, por exemplo, esse negativo repetido 1001 vezes em uma multiplicação, seria positivo ou negativo? Essa multiplicação seria obrigatoriamente negativo. Sempre que o resultado da quantidade de operações for ímpar, para a subtração, ou melhor, para o sinal de menos, numa multiplicação, a gente vai ter um resultado negativo. Vamos a uma outra situação. Quando eu tenho um número par de sinais, positivo com positivo vai dar positivo, mais com mais é mais, menos com menos é mais. Ou seja, quem é igual vai gerar um igual. Sempre. Quem é igual vai gerar um positivo sempre. Quem é diferente vai gerar um negativo. Vai gerar um diferente. Quem é diferente vai gerar um diferente. Se eu tenho uma quantidade ímpar, o sinal negativo vai ser sempre menos. Se eu tenho uma quantidade par, do sinal negativo vai ser sempre mais, porque no caso do positivo sempre será mais. E além do mais, tem uma outra particularidade. Se a gente fosse considerar, por exemplo, as barras que formam os sinais, seguiria a mesma lógica. Por exemplo, no sinal de mais ele é formado de 2 barras, um número par. No outro sinal de mais são 2 barras, outro número par. Então, sempre que for par, vai ser positivo. Aqui eu tenho 2 barras, um número par, positivo. Se a gente vê nessas outras situações, eu vou ter uma barra mais 2 barras, 3 barras. Então, número ímpar, um sinal negativo. A mesma coisa aconteceria aqui embaixo, número ímpar, sinal negativo. Então, o resumo da obra é: sempre que numa multiplicação eu tiver um número ímpar de sinais negativos, o resultado será negativo. Sempre que eu tiver um número par de sinais negativos, o resultado sempre será positivo. Foi ímpar, é negativo. Foi par, é positivo. Não importa, isso vale para toda e qualquer multiplicação. Além do mais, se a gente considerasse, por exemplo, a história do verdadeiro ou falso, a gente podia pensar também assim: mais dá ideia de positividade, positividade dá ideia de verdadeiro, de verdade. Então, 2 verdades contadas, a mesma verdade contada, só pode ser tomada como verdade, não tem como se tomar como uma coisa falsa. Mas vamos supor que 2 pessoas contassem a mesma mentira. Para a pessoa que está ouvindo, ele ia tomar a coisa como verdade. Agora, se
nesses dois últimos casos houvesse contradição entre as falas, obrigatoriamente haveria uma desconfiança se quem está falando a verdade ou não. Por isso é entendido como mentira, como negativo. Então existem essas duas dicas, essas duas particularidades quanto à questão da operação de sinais na multiplicação. Eu espero que vocês tenham entendido e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ok?